Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus, ou seja, os tributos devidos. Lucas capítulo 20, versículo 25, chega aos seus discípulos e diz: devemos pagar tributos a César? E Jesus disse: qual é a imagem, qual é a inscrição que está nesta moeda? Ele dizia de César. Então Deus disse: então tributai a César o que é devido a César, e tributai a Deus o que é devido a Deus. E o que significa César hoje? César significa o Estado, o governo. E quais os tributos que nós damos ao Estado e ao governo? Vários. Uns poucos, outros muitos, mas vários. Os mais conhecidos e atuais são IPVA, Imposto de Renda, ICMS, IPTU, né? Vários, são muitos. E aí Jesus disse que nós devemos pagar os nossos tributos devidos ao Estado e ao governo, mas a Deus o que é de Deus. E quais são os atributos de Deus? Quais são os atributos que Deus tem? Ele é onipresente, isso é um atributo de Deus. Ele é onipotente, é um atributo de Deus. Ele é onisciente, é um atributo de Deus. É bondade, Deus também é justiça. E Deus é um Deus misericordioso e compassivo. Então, esses são alguns atributos de Deus. Lucas 20, versículo 25, é o primeiro tópico. Deus e César. Os atributos de César e os tributos de Deus, né? E qual é o tema dessa reflexão? Qual é o tema desta capa, né? Essa reflexão de hoje. Pastores que são contra o Bolsa Família. Pastores que são contra o Bolsa Família. O que você diz? O que você pensa sobre isso? Eu, Jordão, eu penso o seguinte fato. Quem são contra o Bolsa Família é contra os atributos que Deus tem. É contra a bondade, a misericórdia, a compaixão de Deus. Então, os pastores, eu estou falando principalmente pastores, né? Que conhecem, pastores que são contra o Bolsa Família, eles podem ser tudo: teólogo, empresário, políticos, famosos, pregadores, grandes campos, menos cristão, porque está contra os tributos de Deus. Porque Deus ele é compassivo, ele é misericordioso, ou seja, cheio de compaixão. O que é compaixão? É sentir, imaginar a dor do outro. Não é sentir, porque nós não estamos no lugar do outro, mas é poder imaginar a dor do outro, poder imaginar a falta. O que é compaixão? É sentir a dor do outro, ou seja, poder imaginar a dificuldade do outro, a necessidade do outro, o que o outro esteja passando, né? A necessidade do alimento do outro. E esses tributos que nós damos ao governo e ao Estado, uma pequena parte desses de muitos que nós damos e que somos tributados,
Uma parte dessa, o governo tem por obrigação de devolver à sociedade aqueles mais com mais dificuldade, os mais pobres, os mais necessitados, as mães solos, as pessoas idosas, né? Pessoas com a comodidade, ou seja, diversos parâmetros. E, e quando eu sou contra um benefício que retorna ao povo necessitado, aos pobres, eu fico pensando, ou seja, então eu sou contra os tributos de Deus. Então, o que você pensa? Eu penso que ele pode ser tudo, menos cristão. Porque o Bolsa Família é uma política social que ela está em mais de 100 países, ela foi duplicada, ou seja, ela foi colocada quase em mais de 100 países. E todas as nações ela têm por obrigação de ajudar os mais necessitados. Então, primeiro tópico para poder falar sobre Bolsa Família, essa política social. Deus estava dizendo que nós somos obrigados a dar, porque tem imposto que você não tem nem como omitir, porque ele é retido na fonte, ou seja, no seu recurso. Então, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Outra questão, tópico número 2, Jesus está caminhando e ele vê um jovem, um príncipe, um jovem rico, que ele chega e diz: bom mestre, bom professor. Jesus disse a ele: olha, não há bom senão a Deus. Ele faz um questionamento com Deus, como é que ele pode alcançar o reino? Como alcançar o reino? E Jesus, nessa conversa com esse jovem, diz: você conhece o mandamento, então você faz guardando os mandamentos. Ele diz: olha, os mandamentos eu guardo desde quando criança, ou seja, eu guardo os mandamentos. E aí Jesus olhou para ele e disse: vende tudo e ajude os pobres. Aquele príncipe, aquele jovem, ficou pensativo, porque ele tinha muitas e muitas propriedades. Lucas 18, 24, em todos os evangélicos. O que nós vimos é que o materialista, a pessoa que é materialista, ele não tem essa compaixão, ele não tem esse sentimento de misericórdia, que é um tributo de Deus. Ele não tem essa compaixão. E aquele jovem, trazendo para os dias atuais, nós vemos como, além de materialista, nós vemos como se fosse um capitalista. Um capitalista que, fazendo um entre parênteses aqui, tem um bom discurso sobre a cruz, mas o coração está na riqueza. O discurso da cruz é bom, mas o coração dele é um coração que está voltado para o bem material. E aí Jesus diz assim: ainda te falta alguma coisa. E essa era alguma coisa que faltava a ele, era o desapego do bem material. Eu abro aqui um pensamento meu. Muitas pessoas conseguiram aproveitar ou tiveram uma oportunidade, uma ajuda,
conseguiu um empenho, teve uma boa ajuda de Deus ou uma boa sorte, como diz o judeu, e venceram na vida em N áreas, seja na área artística, futebolística, empresarial, homens que venceram na vida. E muitos deles, cantores, somente quando a gente fala do sertanejo, muitos deles tiveram uma vida precária, uma vida muito pobre. E a gente ouviu os testemunhos deles, e muitos deles chegaram a passar até fome, passaram necessidade, privação. E quando nós vemos agora o discurso deles, e muitos deles, de muitos empresários, eu sou contra o Bolsa Família, porque o Bolsa Família alimenta vagabundos, alimenta pessoas que não querem trabalhar. Esse é um discurso que nós ouvimos bastante. E em 2004, quando o Bolsa Família é lançado, ele é colocado, e que é o Estado, ele tem que atender essas pessoas, ele tem que dar um auxílio a essas pessoas, no básico, né? Que é contra a fome, né? Trazer alimento, dar um básico aos necessitados, aos mais pobres. E eles são contra. E eles são totalmente contra. E a gente fica perguntando, Jesus disse para o seu discípulo, você dê a César o que é de César. Você dá os seus tributos, você paga os seus tributos, e que não são poucos aqui no Brasil, que são muitos, mas você dá a Deus o que é de Deus. E a gente vê que no discurso, muitas das vezes, essas pessoas, elas pagam encargos, mas quando é na hora de não poder, ou seja, é uma questão do governamental, mas essas pessoas falam contra, divulgam contra, trabalham contra, faz propaganda contra, e até mesmo pastores, a gente viu muitos pastores que pregam contra o Bolsa Família, contra os benefícios, contra os direitos trabalhistas, os direitos da empregada doméstica. Muitos deles pregam contra, é visível em todas as reportagens, em todos os lugares a gente consegue ver sobre essas pessoas. E Jesus diz assim, ainda te falta alguma coisa. Falta o desapego das coisas materiais, do capitalista. Ele é milionário, trilionário, só que ele é contra os benefícios, os menos favorecidos. Se ele já contribui, todos nós contribuímos. Se ele não quer fazer, se ele não quer ajudar, é uma questão dele, pessoal dele. Só que ele esqueceu das origens que ele saiu. Mas não atrapalhe quem esteja fazendo, seja o governo que seja de qual posição política que seja, que ele faça, que ajude. Então, pastores, eu estou falando sobre pastores que são contra o Bolsa Família, ele pode ser tudo, mas cristão ele não é porque está fora dos parâmetros bíblicos do que Jesus disse. E aí diz assim, você vende tudo e reparta aos pobres. Ele ficou pensativo, ele ficou assim, cabisbaixo, pensativo. E aí Jesus disse assim aos seus discípulos, olha, é uma dificuldade a pessoa que se apega ao material, a pessoa que se apega às coisas passageiras, que é apegado a esse capitalismo selvagem, que não tem nem misericórdia
daquele que talvez não tenha o que comer, ou seja, que não tem condições. Então, não está pedindo para que ele faça, se ele quiser fazer, doar, ajudar, é importante fazer essa parte. Isso é uma função da igreja, a igreja faz muito isso. A igreja surgiu nesses lugares e faz muito bem essa obra, né? Mas não seja contra, não vote contra, seria o óbvio. Então, quando eu vejo um pastor falar que é contra o Bolsa Família, eu vejo que os meus princípios, da onde eu vim, da onde eu saí, eu vejo que os meus princípios dói, ou seja, eu sinto uma dor no peito, porque é totalmente contra os princípios de Cristo. Isso é o Jordão falando, não é o pastor Jordão falando. E nós vemos que o discurso dele, daquele príncipe, guardava os mandamentos desde a sua mocidade, era um bom judeu, tinha todos os princípios guardados de cor. E nós vimos que o discurso, e hoje nós vimos muito discurso, o discurso da cruz era muito lindo, o discurso do púlpito, o discurso do palanque, o discurso do dia a dia, é muito lindo o discurso da cruz. Mas nós vimos que o coração dele está na riqueza, o coração dele está no material. Uma contradição grande, gigantesca, das misericórdias e da compaixão de Deus. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto que eu vejo em Apocalipse 3, versículo de número 8, Deus falando à igreja de Filadélfia, diz, eis que colocam a porta aberta diante de ti, porque mesmo tendo pouca força, mesmo tendo pouquíssima força, não negaste o meu nome e guardaste a minha palavra. Aquela pequena força, nós vemos assim, ou seja, tendo pouca força, não é muita força, tendo pouquíssima força. E Deus fala à igreja de Filadélfia, eu conheço as tuas obras, eu conheço as obras que tu faz, mesmo sem recursos, mesmo não tendo nenhum recurso, mesmo sem condições, mesmo sem nenhuma perspectiva do retorno amanhã, você fez uma boa obra. Não negaste o meu nome. E eis que eu coloco uma porta aberta diante de ti. E eu esse versículo, olhando esse versículo, e quais são essas obras, né? Não negaste o meu nome. O amor naquelas pessoas. E quando eu vejo uma pessoa dizer, um político, né, uma pessoa falar que é contra, principalmente nós vimos aí, tivemos a questão da bancada evangélica, e que na PEC do Bolsa Família, foi em 2022 a PEC do Bolsa Família, muitos deles votaram contra. E pastores que são conhecidos como pastor Bico, pastor Marcos Feliciano, pastor Gilberto Nascimento, pastor Sócio Cavalcante, foram contra o Bolsa Família. Porque eles têm na cabeça deles que essa ajuda governamental, essa ajuda social, essa política social, eles têm na cabeça, eles são para vagabundos. Mas tendo pouca força em Apocalipse, a igreja não cresceu nos grandes centros e grandes metrópoles. A igreja surgiu em pequenos lugares, vilarejos, pequenas comunidades,
São Paulo, Zona Leste, Zona Norte, em todos os lugares, todos os estados, países, ela surgiu em pequenos lugares. E aqui no Brasil, tem pessoas fiéis. E eu digo com toda certeza, sem medo de errar. Tem muitas pessoas que recebem o seu Bolsa Família e levam o dízimo do Bolsa Família para a igreja, para ajudar. Do pouco, ele faz muito. E tem muitas pessoas que têm muito, ou faz pouco, ou não faz quase nada. E quando encontra alguém que faz, eles são contra. Né? Isso é lamentável. Então, pastores que são contra o Bolsa Família, ele pode ser tudo o que ele quiser nessa terra, menos cristão. Porque o discurso dele contradiz com o que a Bíblia fala, com o que a Bíblia está dizendo. E aí, a igreja de Filadélfia, ela não negou o nome de Jesus. Ela fez a obra dela. Não sei qual é a obra sua, não sei qual o tamanho da sua obra, mas Deus fala, eu conheço as tuas obras. Tendo pouca força, ou seja, tendo pouca condição, dificuldades, provações, privações, mas fosse fiel. Fiel no pouco, no muito eu te acrescentarei. E tem pessoas que poderiam fazer. Então, se aquela pessoa, se aquele pastor, aquela igreja, aquele partido político, aquela sociedade, se eles estão dando tributo, se eu estou dando tributo, então é lamentável eles falar com toda clareza, dizendo eu sou contra o Bolsa Família. Então é lamentável. E nós vemos que na PEC, eles votaram contra. Eles votaram contra uma política assistencial aos menos favorecidos. A mãe solo, o idoso, para que aquela pessoa tenha um mínimo, para que as pessoas não passem fome, para que elas saiam desse mapa da miséria, da desgraça. Porque Jesus, aonde estava, multiplicou, transformou, né? Fez milagres. E a oração do Pai Nosso é justamente o que Jesus ensinou. E aí nós vemos que essas pessoas que são contra, e eles trabalham contra também. Isso é lamentável. Principalmente a gente que já passou privações e passou necessidade. Hoje, por mais provações que a gente passa, que eu estou passando, que nós vivenciamos, mas nós temos um chá, nós temos um café, um pão com manteiga, um gás para esquentar um leite, uma energia elétrica, uma blusa para se aquecer. Mas tem muitos que não têm. Tem muitos que passam necessidade, e essa é a obrigação do Estado. O Estado, ele tem que amparar essas pessoas, né? Quando nós olhamos sobre o dízimo, quando nós falamos sobre o dízimo, em Deuteronômio, acho que é 26:12, quero ler aqui, Deuteronômio 26:12, diz assim, quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita anual, o que você faz? Então darás uma parte ao levita. E quem são os levitas? São os religiosos. São o religioso. Dará uma parte ao levita. Dará uma parte aos religiosos. Ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. Quem é o estrangeiro? Quem é o órfão? Quem é a viúva? É o Estado. É o Estado. Ou seja, é os pobres dessa nação. Ajudar aos pobres dessa nação. Esse é o papel do Estado. Ajudar o órfão, a viúva e o estrangeiro. E ao religioso, ou seja,
a igreja uma parte para manter a obra de Deus. E nós vemos que muitos são contra isso. Então eu queria só para finalizar dizer, eu acredito que o Estado tem que ser forte para que nós possamos colher, ajudar os menos favorecidos, miseráveis, né? O pão de cada dia que Deus nos dá hoje. Tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e fica o comentário que você quiser comentar, né? Comentário que você achar, se você é a favor, é contra. Então eu só digo o seguinte, você pode ter o direito de achar o que você quiser, mas dentro do princípio bíblico, dentro dos atributos de Deus, você está totalmente fora. Porque a César você é obrigado a dar. A César você não consegue sonegar César, que é o Estado, que é o governo, que são muitos tributos brasileiros. Mas o atributo a Deus é amor, porque um Deus, o nosso Deus é um Deus compassivo, é um Deus de misericórdia, é um Deus de compaixão. Tá bom? Fique com Deus, um abraço e Deus abençoe.